entendo que alterações na coluna nos exames de imagem dão muito medo na gente. Aqueles nomes como hérnia de disco, hérnia estruse e até outras condições que aparecem junto quando a gente faz um exame de imagem são condições que muitas vezes assustam muito a gente. A gente fica com o medo normal da dor continuar forte, da dor limitar a gente por toda a vida, da gente não conseguir ter uma vida normal de novo sem a dor ficar sempre incomodando. Mas o que acontece é que muitas pessoas não sabem que as alterações que dão na nossa coluna vertebral, como a hérnia de disco, por exemplo, são, na grande maioria das vezes, parte de um processo natural de envelhecimento da nossa coluna vertebral. Vamos dizer assim que são como rugas que surgem na pele com o tempo, mostrando o envelhecimento. As rugas, além da gente se incomodar quando a gente olha no espelho, não fazem nenhum mal para a nossa saúde, assim como alterações na coluna como hérnia de disco podem, na maioria dos casos, também não fazer nenhum mal para a nossa saúde. E por que que isso ocorre? Porque a gente vai usando o nosso corpo por muitos anos. A gente vai usando o nosso corpo por 20, 30, 50 anos. Pensa aí a idade que você tem. Pensa tudo que você já fez na sua vida. Você foi usando as estruturas da sua coluna e não tem nenhum mal nisso. Mas sabe o que que acontece? A nossa coluna, o nosso corpo é formado por inúmeros tecidos. E esses tecidos, eles ficam em escravidão pela gente. Eles ficam 24 horas por dia trabalhando para a gente fazer de tudo, para a gente comer, para fazer nossas atividades, para dormir. Eles estão sempre trabalhando, eles não têm descanso. Os tecidos do nosso corpo que envolvem muitas vezes nossos órgãos, nossos músculos e inclusive na nossa coluna. E é normal com o tempo a gente acumular desgastes e alterações nesses tecidos, porque a gente usa o nosso corpo por muito tempo. Você mesmo tem a inocência de pensar que você ia usar a sua coluna por inúmeros anos e não ia aparecer nenhuma alteraçãozinha na sua coluna? Eu convido aqui você pensar a tirar essa inocência. Vai aparecer alteração, uma protusão discal, uma hérnia de disco ou até mesmo outra condição. Isso quer dizer que a gente está fadado a ter dor na coluna sempre? Está fadado a estar limitado? Claro que não. Se fosse assim, todas as pessoas do mundo sofreriam com dor na coluna lombar limitante. E não é bem assim que acontece. Sabe por quê? Porque o nosso corpo ele é super capaz de se adaptar a essas alterações, a esse processo de envelhecimento na coluna e estar forte e preparado para a nossa rotina, controlando dor e deixando a nossa coluna de uma maneira saudável. Nós somos seres adaptáveis desde os tempos da caverna, que a gente tinha que sair para caçar para buscar o nosso próprio alimento. Então a gente precisa entender isso. A nossa coluna não é nada frágil e é capaz de se adaptar a essas condições que vão surgindo com o tempo, inclusive com a hérnia de disco.